Prezados cursistas, sou o professor Reginaldo Macedo e vamos estar juntos nesta videoaula. Antes de iniciar, é interessante rever alguns conceitos, principalmente relacionados aos juros. Conforme já vimos com o professor Sérgio Renard na aula anterior, juros são um tipo de remuneração que alguém paga a outra pessoa ou empresa por ter ficado com o dinheiro ou bem desta outra pessoa por um determinado tempo. Exemplo, você pode ir ao banco e tomar um empréstimo. A expressão é essa mesma, tomar um empréstimo. Evidentemente, você precisa pagar o empréstimo em uma ou várias parcelas. Os juros são um valor a mais que você paga a quem emprestou o dinheiro justamente pelo fato de você ter ficado com este dinheiro durante esse tempo. Nesta videoaula, estamos utilizando, além do caderno didático da disciplina, slides disponibilizados pela editora Atlas, pelo professor Alexandre Assafry Neto, professor da USP e um dos maiores especialistas em finanças do Brasil. Então vamos lá. Quando os juros são calculados apenas sobre o valor da própria parcela, chamamos de juros simples, e já vimos isso na aula anterior. Os juros são aplicados sobre o valor de cada parcela, e estas, então, têm o mesmo valor. Lembrando que os juros simples têm pouca utilização nos meios financeiros, sendo utilizados apenas para cálculos com períodos de tempo muito curtos ou situações muito específicas, como, por exemplo, empréstimos entre amigos ou entre parentes. Aqui nós temos a fórmula dos juros simples. Aqui nós temos a fórmula dos juros simples. Lembrando que a palavra montante identifica o valor total. Montante é, então, o capital mais os juros. Lembrando que esse capital é o valor inicial do seu investimento. E os juros, justamente essa remuneração. O próprio conceito de juros, então, ele já precisa dessa ressalva, não confundir juros com multa. Multa é uma penalidade que você paga, por exemplo, ao atrasar o pagamento do imposto. Então, multa é uma coisa e juros são outras. Juros, na verdade, é uma remuneração ao capital. Portanto, podemos observar aí que o montante é a somatória do capital inicial mais essa remuneração chamada de juros. Os juros, por sua vez, eles são a parcela do acréscimo do capital vezes uma determinada taxa, que nós vamos conhecer aqui por I, e o tempo em que esse investimento, né, ficou sendo remunerado. Então, nós podemos dizer que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós temos agora aqui um desdobramento da fórmula dos juros simples. No slide anterior, vocês puderam observar que o montante é igual ao capital mais os juros. E que os juros são justamente o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos justamente trabalhando as duas fórmulas ao mesmo tempo. Nós estamos colocando aqui o capital mais os juros, só que na sua fórmula desdobrada, que é essa que está realmente aqui do lado. Colocando-se, então, C, que é o capital inicial, em evidência, nós vamos ter que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes N. Observe que esse vezes N faz toda a diferença, justamente pelo fato de ser de nós estarmos trabalhando aqui com juros simples. Outra fórmula também importante é a fórmula que vai dar o capital. O capital, então, é o montante dividido pelo fator de formação dos juros. Agora que já vimos um pouco sobre juros simples, é interessante falar sobre as taxas relacionadas aos juros simples. As mais importantes são a taxa nominal e a taxa proporcional. Aqui no slide nós temos a definição do que é uma taxa nominal e do que é uma taxa proporcional. A taxa nominal é a taxa de juros declarada. Não significa necessariamente que essa taxa corresponde ao valor que vai ser cobrado no financiamento ou no empréstimo. A taxa proporcional, por sua vez, ela é típica, ela é específica do sistema de capitalização linear. Ela trabalha dentro do mesmo tempo de incidência da capitalização. Então, se nós temos uma taxa de 36% ao ano, né, essa taxa proporcional, ela significa que, se eu obtiver 36% ao ano dividido por 12, nós temos, então, uma taxa de 3% ao mês. Um exemplo da utilização de taxa nominal e taxa proporcional. Observem bem. O exemplo é o seguinte: determinar o montante, M, e os juros, J, de uma aplicação de R$150 mil efetuada pelo prazo de 8 meses à taxa de juros simples de 26,4% ao ano. Então, quais são os dados?
o mais interessante nos problemas de matemática financeira é justamente saber capturar, saber obter os dados a partir do exemplo ou do exercício. Nesse caso nosso, o capital ele já está dado, está escrito lá, determinar o montante, né, e os juros de uma aplicação de 150 mil. Então, 150 mil é o valor que foi inicialmente depositado e que vai sofrer o impacto, então, da taxa. Então, nós colocamos aqui os 150 mil, que é o capital. Também já está claro lá o tempo pelo qual esse capital foi investido, que no caso são 8 meses. E nós temos a taxa de 26,4% num período de 12 meses. Como nós estamos trabalhando com uma taxa de juros, com um sistema de capitalização linear ou juros simples, então eu vou obter 26,4 dividido por 12 e vou achar uma taxa então de 2,2% ao mês. Essas são as principais informações que eu tenho que extrair do problema. No caso, o que é o cálculo do montante? O cálculo do montante é o capital vezes o fator de formação da capitalização simples, que é 1 mais I vezes N. Então eu coloco aqui os 150 mil, vezes 1 mais a taxa, que aí 2,2% precisa ser dividido por 100, porque lá ele está em percentual e eu preciso então transformar em decimal. Eu vou buscar 2,2 dividido por 100. 2,2 dividido por 100 vai dar 0,022. Vezes 8. É sempre interessante observar que as multiplicações elas devem ser realizadas antes das adições. Então, primeiro eu vou fazer o 0,022 vezes 8 e depois vou somar com 1. Se eu fizer o contrário, a taxa vai ficar calculada errada. Então, eu tenho 150 mil vezes 1 mais 0,022 vezes 8, que vai resultar, depois de realizada todas as operações, em 176.400. Como eu estou buscando aqui tanto o montante quanto os juros, eu sei que os juros são o montante menos o capital inicial. O montante, lembrando, é sempre o valor final da operação financeira que eu estou realizando. Então, o montante menos o inicial é justamente a minha remuneração. 176.400 menos 150 mil vai dar um valor de juros de 26.400. Então, essa é a maneira de calcular utilizando as taxas nominal e proporcional num contexto de juros simples. Agora sim, vamos falar sobre juros compostos, que é o tema dessa aula de hoje. No caso dos juros compostos, diferentemente dos juros simples, o valor das parcelas vai sendo alterado mensalmente. As principais características dos juros compostos são: primeiro, eles encontram uma ampla aplicação prática em operações financeiras de médio e longo prazo. Também incidem sobre o saldo acumulante, ou seja, sobre o montante, diferentemente dos juros simples, que incidiam sobre o valor básico do financiamento. O juro gerado, então, nessas operações, são adicionados ao principal e serve de base para cálculo de juros posteriores. Embora seja muito utilizada essa expressão, nós costumamos dizer que são juros calculados sobre juros. E nós vamos trabalhar de agora em diante com os juros compostos. A fórmula básica dos juros compostos, ela está aqui, né, no slide, e nós podemos dividir aqui em basicamente dois conceitos muito importantes. O conceito de valor presente e o conceito de valor futuro. Se vocês puderem observar, nós destacamos aqui dois conjuntos de fórmulas diferentes para a fórmula do valor presente. Na verdade, a fórmula é a mesma fórmula. O que está mudando aqui são apenas as letras, são apenas as variáveis. A fórmula aqui da parte de baixo, onde tem o capital é igual ao montante dividido por 1 mais I elevado a N, é a fórmula que está no seu caderno didático. E a fórmula de cima, em que o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N, essa fórmula é a que está principalmente nos livros de administração financeira, de matemática financeira e nas calculadoras também, que trabalham especificamente com cálculos financeiros. Então, nós temos aqui as fórmulas dos juros compostos. A primeira fórmula que vocês estão vendo é a fórmula do valor presente. O valor presente é o valor atual, certo? É o valor deste momento, né, do valor que a gente vai chamar também de capital. Observem que esse C é o mesmo C de capital que nós já vimos na fórmula dos juros simples. Observe também que o M é o montante, então o capital é igual ao montante dividido pelo fator de formação. O fator de formação é 1 mais I
elevado a n. Observe que, diferentemente do fator de formação dos juros simples, no caso dos juros simples, vocês observam no material e nos slides anteriores, era 1 mais i vezes n. Esse vezes n e o elevado a n faz muita diferença, conforme a gente vai ver nos próximos slides. A fórmula de cima, PV igual FV dividido por 1 mais i elevado a n, é a mesma fórmula que eu já marquei aqui para vocês. Por que estou apresentando, então, duas fórmulas? A primeira fórmula, ela está muito mais apresentada, né? Ela é muito mais utilizada nos livros de administração financeira e nas calculadoras. Esse PV, valor presente, está em inglês e é a expressão present value. O FV, future value, ou valor futuro. Certo? Então, é bom a gente ir se acostumando com essa nomenclatura, porque é a que vocês vão utilizar quando forem trabalhar com a calculadora científica. A outra fórmula que está aqui na parte de baixo do slide é a fórmula do valor futuro, ou seja, o valor futuro, também conhecido como M, é a mesma coisa que o capital vezes o fator de formação, 1 mais i elevado a n. E aqui eu volto a frisar que 1 mais i elevado a n é bastante diferente de 1 mais i vezes n, que é o fator de formação utilizado nos juros simples. Observem bem isso num exemplo que nós vamos dar agora adiante, porque faz toda a diferença em termos de utilização. Bem, nosso primeiro exemplo aqui, nós estamos resgatando um exemplo da aula 9. Na aula 9, nós apresentamos um exemplo, né, em que aplicávamos um capital de R$1.000 por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês, acumulando um montante, então, de R$2.000 no final. Mas e se fossem, né, se esse investimento ele fosse remunerado a juros compostos? Separando os dados fornecidos no enunciado do problema, então nós temos lá, o capital ou o valor presente é de R$1.000, a taxa é de 10% ao mês, o que é uma taxa muito alta, mas para um exemplo didático nós vamos trabalhar com ela. Uma taxa de 10% ao mês realmente é bastante alta. O tempo de duração do investimento é de 10 meses e eu quero saber então o valor final, ou M. Eu quero saber então o M, o FV, né, o valor futuro. Então nós temos a fórmula, o montante é igual o capital vezes o fator de formação dos juros compostos, que é 1 mais i elevado a n. Então nós temos 1.000 vezes 1 mais a taxa de 10%, então ela precisa ser transformada em decimal. Eu vou pegar 10%, vou dividir por 100 e vou encontrar 0,1. Então eu terei 1 mais 0,1 elevado a 10. Aí eu tenho, dessa forma, 1.000 vezes 2,59374, que corresponde a 1,1 elevado a 10. Então, nós temos um valor final de R$ 2.593,74. O que significa isso? Significa que se eu pegar... O que significa isso? Significa que se eu investir um capital de R$1.000 por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês, eu vou ter, então, um valor no final de R$ 2.593,74. No exemplo anterior, nós vimos como calcular o valor futuro, ou seja, o valor do montante mais os juros. Nesse caso, nós vamos calcular aqui o valor atual. Quanto eu preciso hoje investir para ter um determinado valor futuro? Esse valor futuro eu já tenho. No nosso exemplo, se uma pessoa deseja obter R$200.000 dentro de um ano, quanto deverá aplicar hoje em um investimento que rende 7% ao trimestre? Em outras palavras, qual é o valor presente dessa aplicação? Algumas informações aqui são importantes. Uma delas é que eu já tenho o valor futuro, eu já sei quanto eu quero ter no valor desse período de investimento. Eu quero obter, então, R$200.000. Observe também que nós temos uma taxa que é de 7% ao trimestre. Observe que quando a gente fala de 7% ao trimestre, isso é uma informação importante. Qual o tempo de duração do meu investimento? O tempo de duração do meu investimento é de 1 ano, ou seja, 12 meses, ok? Só que a taxa, essa taxa de 7%, que no caso nosso, 7% dividido por 100 é uma taxa de 0,07, ao trimestre, ela atua sobre o valor final, sobre o valor inicial do capital, durante 4 vezes. Por isso que nós temos aqui esse N igual a 4 trimestres. Eu começo a contar, suponhamos que o investimento foi feito em janeiro, aí 4 vezes no decorrer daquele ano, essa taxa de 7% ela vai impactar sobre o valor.
Nesse caso nós temos então os dados, o valor futuro de 200 mil, o N, que é o número de vezes que esse capital vai ser remunerado pela taxa, que no caso é 4 vezes, 4 trimestres, e nós temos uma taxa de 7% ao trimestre. Aplicando a fórmula do valor presente, nós temos que o valor presente é igual ao valor futuro dividido pelo fator de formação. Nós temos então que o valor presente é igual a 200 mil dividido por 1,07, que é o mesmo 0,07 mais 1, elevado a 4. Por quê? Porque em um ano nós temos 4 trimestres, uma vez que a taxa ela é de 7% ao trimestre. Então, 4 vezes essa taxa foi aplicada. O que é que nós temos então de resultado? Nós temos lá que o valor presente é de R$ 152.579. Ou seja, se eu aplicar hoje R$ 152.579 em um fundo de aplicação que rende 7% ao trimestre, ou seja, vai ser remunerado 4 vezes no decorrer de um ano, daqui exatamente a um ano eu vou ter R$ 200 mil. Então essa é a explicação desse valor de 200 mil, de onde ele se originou. Ele se originou justamente desse valor inicial, desse capital de R$ 152.579. Bem, nós já vimos como calcular o valor futuro, como calcular o valor presente, e agora vamos aprender a calcular a taxa mensal de juros que origina o valor final de um determinado investimento. Verifiquem bem que pelo nosso exemplo, nós temos lá, determinar a taxa mensal de juros de uma aplicação de 120 mil, que gera um montante de 130 mil ao final de um semestre. Então, quais são as informações relevantes para nós aqui? Primeiro, eu tenho o valor inicial, o nosso capital inicial. Ele é de 120 mil reais. E eu também já tenho o valor final, aquele valor que vai ser gerado pelo investimento, que é um valor de 130.439. Se eu quisesse saber o valor dos juros, eu teria então 130.439,50 menos 120 mil, 10.439,50 seria exatamente o valor dos juros. Mas essa informação ela não está sendo solicitada no exemplo. O que eu quero no exemplo? Determinar a taxa mensal de juros para um investimento que parte de 120 mil, chega a 130 mil no decorrer de um semestre. Observe bem que quando nós trabalhamos com juros compostos, nós estamos sempre trabalhando com valores potenciais, em forma de potência. E aí, aqui do lado, nós temos justamente o cálculo dessa taxa. Observe que eu já tenho o valor de 130.439,50, que é o valor final. Eu também tenho o valor inicial, que é 120 mil reais. E esse valor de 120 mil vezes o coeficiente de formação dos juros é que origina os 130 mil. O que eu tenho que fazer, então? Eu preciso aplicar alguma matemática aqui justamente para tentar organizar a equação de uma forma que eu consiga encontrar o resultado. Primeira coisa que eu vou fazer é passar o 1 mais i elevado a 6 para o lado esquerdo e vou trazer os 130 mil dividindo pelos 120 mil. 130.439,50 dividido pelos 120 mil. O que vai gerar para mim, então? No final, depois desse arranjo, eu vou ter lá que 1 mais i elevado a 6 é igual a 1,086996. Esse valor aqui é um valor prévio de taxa. Se eu tenho aqui elevado a 6, o que eu preciso fazer? Eu posso tentar igualar os dois lados da equação, aplicando então uma raiz sexta. A gente tem que lembrar que lá da matemática básica, o oposto da potência é justamente a raiz. Se eu tenho uma potência de 6, o que vai retornar esse valor para o valor original é justamente uma raiz sexta. Se fosse uma potência de 2, seria uma raiz quadrada. Se fosse uma potência de 3, seria uma raiz cúbica. Nesse caso, nós temos uma elevação a 6, né? Uma potência de 6 que vai, então, para ser desdobrada, ela precisa ser transformada numa raiz sexta. E eu vou aplicar, então, essa raiz sexta dos dois lados da equação. Então, eu vou colocar aqui a raiz sexta de 1 mais i, lembrando que esse 6 é justamente a referência ao número de meses que dura a minha aplicação. Então, raiz sexta de 1 mais i dividido pela raiz sexta do valor gerador da taxa. 1 mais i elevado a 6 é igual a raiz sexta de 1,08, então eu tenho que 1 mais i é igual a 1,014. Depois eu passo o i para cá subtraindo, depois eu passo o 1 para o lado direito da equação subtraindo, então eu teria 1,014 menos 1, eu teria uma taxa, então,
de 0,014, ou, se eu multiplicar por 100 para encontrar o percentual, eu teria uma taxa de 1,4% ao mês. Esse é o valor da taxa que transforma um capital de 120 mil em um capital para um montante de 130.439. Antes de prosseguirmos, é importante fazer uma breve recapitulação de tudo o que vimos até agora. O mais importante, primeiro, os juros, eles são remuneração, juros não são multas. Uma outra coisa também importante, que juros simples, embora mais fáceis de serem calculados, na prática são pouco utilizados. Juros compostos, embora possam parecer mais complexos, eles de fato são muito utilizados, principalmente nas questões dos empréstimos e dos financiamentos. Inclusive, isso é interessante, nós pararmos e fazermos a diferenciação entre empréstimos e financiamentos. Um empréstimo é um valor que você pega num banco ou junto a um parente, nesse sentido, justamente para pagar despesas de curto prazo. Normalmente, os empréstimos, eles não possuem qualquer tipo de garantia e, consequentemente, eles têm taxas de juros envolvidas mais altas. Em contrapartida, um financiamento é um tipo de negociação, um tipo de contrato realizado entre uma pessoa física ou jurídica, uma pessoa ou uma empresa, com um banco, com fins de aquisição de o que a gente chama de ativo. E o próprio ativo pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser uma residência, né? Esses ativos, eles são dados como garantia. Se você não pagar o financiamento, o próprio banco, ele volta e, de forma judicial, ele recupera esse bem. Agora sim, podemos continuar. Em se tratando de juros compostos, surgem outros conceitos de taxa, taxa equivalente e taxa efetiva. As taxas equivalentes são as que geram montantes idênticos quando capitalizadas sobre um mesmo capital. Por exemplo, 20% ao semestre e 44% ao ano são equivalentes, pois produzem o mesmo montante em prazo idêntico. A nossa expressão geral indica que a taxa é igual à raiz índice Q de 1 mais I elevado... Desculpa. A expressão geral indica que a taxa IQ é igual à raiz Q de 1 mais I menos 1. No próximo exemplo, isso vai ficar mais claro. Então, aqui nós temos um exemplo de taxa equivalente e taxa efetiva. Quais são as taxas de juro mensal e trimestral equivalentes a 21% ao ano? Então, observe, nós temos uma taxa de 21% ao ano. Como é que nós vamos, qual seria a taxa de juros equivalente ao mês? O que é que nós temos que fazer? Verifiquem bem, nós temos uma taxa de 21% ao ano, e se nós estamos querendo saber essa taxa para um período mensal, eu preciso então dividir, Nós temos então aqui um primeiro exemplo, que é uma taxa de juros equivalente mensal. Observe que a nossa taxa de referência é uma taxa de 21% ao ano. Um ano contém 12 meses, então eu vou precisar tirar a raiz 12 da taxa de 1,21, lembrando que 21% dividido por 100 vai dar 0,21, mais 1 vai dar 1,21, e a raiz de índice 12 de 1,21 menos 1 é que vai me trazer 0,016 ou 1,6% ao mês. O que significa isso na prática? Significa que se eu tenho uma aplicação e ela é remunerada apenas uma vez ao ano com 21%, eu acho um determinado valor. Mas se eu tiver uma aplicação e, ao invés de aplicar a taxa de 21% ao ano, eu aplicar 1,6% ao mês com juros compostos, eu vou achar o mesmo valor da taxa de 21%. Outro exemplo aqui do lado, taxa de juros equivalente trimestral. Como eu tenho trimestres, quantos trimestres há em um ano? 4 trimestres. Então, eu preciso calcular a raiz quarta de 1,21 e eu vou ter um valor, então, de 0,0488 ou 4,88% ao trimestre. Então, eu posso dizer para vocês que 21% ao ano é equivalente a 1,6% ao mês. Ixi, não. Eu não vou escrever não, porque vai ficar mais fácil. Então, o que é que nós podemos obter de tudo isso? Nós podemos afirmar, então, que uma taxa
de 21% ao ano é equivalente a uma taxa de 1,6% ao mês, que também é equivalente a uma taxa de 4,88% ao trimestre. Essas três taxas aplicadas em suas devidas situações retornam o mesmo valor. Aqui nós temos um outro exemplo de taxa equivalente e taxa efetiva. Neste caso, nós temos um financiamento de R$200 mil, contratado à taxa nominal de 20% ao ano com capitalização semestral, ou seja, proporcional. Vamos precisar lembrar que existe uma diferença importante entre a taxa nominal e a taxa efetiva. A taxa nominal normalmente é a taxa que vem no contrato. Quando você procura o banco, eles vão te informar de uma taxa de 20% ao ano. Isso não significa necessariamente que você vai pagar apenas 20% de juros. Isso vai depender do tipo de capitalização que é utilizado. É interessante agora, então, pararmos um pouco para fazer uma diferenciação entre a taxa nominal e a taxa efetiva. A taxa nominal é a taxa que consta nos contratos e nas propostas que os bancos encaminham para você, quando você tem o interesse, por exemplo, de tomar um empréstimo ou pegar um financiamento. A taxa efetiva é exatamente quanto você vai pagar. E a diferença entre essas taxas, a nominal e a efetiva, é quantas vezes a taxa nominal sofre o impacto do tempo. Por exemplo, nós podemos ter uma taxa de 20% ao ano capitalizada semestralmente. Então, nós temos 2 períodos no ano em que essa taxa impacta sobre o valor do capital. E isso faz uma diferença. A taxa efetiva, quando a taxa nominal é capitalizada num regime diferenciado, a taxa efetiva acaba sendo maior. Portanto, fique sempre atento ao tomar um financiamento ou pegar um empréstimo no valor do custo efetivo total, 7. Hoje, por lei, isso inclusive tem que estar descrito em todos os financiamentos, em todas as propostas bancárias. É esse valor do custo efetivo total que, de fato, você vai pagar de juros. Nós temos então aqui um exemplo, um financiamento de 200 mil contratado a uma taxa nominal de 20% ao ano com capitalização semestral. Observe, é exatamente o que nós estávamos falando. Uma taxa de 20% ao ano, só que ela não é capitalizada anualmente. Se a taxa fosse de 20% ao ano e fosse feita apenas uma capitalização, ou seja, se ela impactasse apenas uma vez, a taxa nominal seria igual à taxa efetiva, mas não é o caso. Observe bem o exemplo. O valor futuro é igual ao valor presente vezes o fator de formação, 1 mais 1 elevado a n. Então, nós temos uma taxa de 20% ao ano, e vocês observem, se a taxa é de 20% ao ano, aqui, que não sobre o valor aqui do fator de formação, nós temos o número 1, porque ela é 20% ao ano. Então, em um ano, quantas vezes ela impacta sobre o capital? Apenas uma vez. Então, nós temos o 200 mil vezes 1,20 elevado a 1, que vai dar 1,20. 200 mil vezes 1,20, 240 mil reais. Mas observe a diferença para uma situação em que a taxa é de 20% ao ano, mas com capitalização semestral. No caso, o que a gente precisa fazer? Qual é o valor da taxa? 20%. Quantas vezes essa taxa vai impactar? 2 vezes, porque existem 2 semestres no ano. Então, eu vou trabalhar aqui a taxa de 20, dividido pelo número de capitalizações, vai dar 10% em cada uma, que equivale a 10 dividido por 100, 0,1. Esse 0,1 é justamente o 10 que ficou após a vírgula. Então, nós temos 200 mil vezes 1,10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque são 2 capitalizações. E um conceito dos juros compostos diz que eu vou capitalizar o meu valor e eu vou fazer esse cálculo exatamente sobre o valor anterior. Nesse caso, então, vai fazer bastante diferença. Vocês observem, 1,10 elevado ao quadrado dá 1,21. 200 mil vezes 1,21 já vai dar 242 mil. Essa diferença de 2 mil, veja bem, que se a taxa de 20% ao ano foi capitalizada apenas uma vez. Se ela foi capitalizada apenas uma vez, o valor final é de 240 mil. Mas a taxa de 20, capitalizada 2 vezes, eu já tenho 1,10 elevado ao quadrado. Já deu uma diferença de 2 mil. Então, quanto mais vezes a taxa for capitalizada, maior vai ficando o valor. Essa diferença, está escrito aqui no comentário, essa diferença ocorrida pelo prazo de capitalização, ela ocorre justamente pelo fato do regime de capitalização ser diferenciado. Então, a gente precisa ficar muito atento, nós precisamos, então, ficar muito atentos
a essa diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva. E fora tudo que já falamos sobre juros compostos, há mais alguma aplicação dos juros compostos? Sim, você já deve ter ouvido falar da inflação. A inflação é o melhor exemplo de aplicação de uma taxa de juros compostos. Mas como é que nós podemos definir inflação? Inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Significa que o dinheiro, os bens, tudo que está sendo produzido na economia, tende a sofrer o impacto de uma determinada desvalorização. Nas condições econômicas atuais, nós não percebemos muito isso porque a inflação ainda está sob controle e nós trabalhamos hoje com taxas de 1 dígito, 2 dígitos de inflação, 8%, 7%, existe uma previsão aí de 10%, mas 10, 20 anos atrás, nós trabalhávamos com taxas de inflação na faixa de 60%, 70%, talvez até 80% ao mês. E o que é essa inflação? A inflação é uma diminuição do poder de compra da moeda. O que você compra hoje com um determinado valor, por exemplo, R$100, muito provavelmente daqui 1 ano, daqui 2 anos você não vai conseguir comprar porque existe uma tendência dos preços se ajustarem e esse ajustamento conduz a uma perda do poder aquisitivo. Eu vou apresentar para vocês aqui um impacto muito interessante da inflação sobre um determinado investimento. Observe aqui uma empresa. Esse gráfico que eu estou apresentando para vocês, ele é chamado de fluxo de caixa. Essas setas que estão posicionadas verticalmente, elas indicam quanto o investimento vai render. E a seta que está virada para baixo é o valor do investimento inicial. Então nós temos aqui que num determinado momento, por exemplo, pode ser hoje, um determinado empresário, ele investiu R$50 mil. E o que ele espera ao investir R$50 mil? Ele espera que daqui 1 ano ele receba 40 mil, daqui 2 anos ele receba 10 mil, daqui 3 anos receba 5 mil e assim sucessivamente até o final de daqui 5 anos. Esses valores que ele espera receber, nós vamos chamar de entradas ou fluxos de caixa incrementais. Observe bem que se nós somarmos aqui as entradas, nós vamos ter um valor aqui de R$65 mil. 40 mil, com 10 mil, 50 mil, 55, 60, 65 mil. Então eu tenho R$65 mil de entradas. E tenho 50 mil, que é o valor do meu investimento. Nesse caso, eu poderia, dizer que o meu lucro nesse investimento, essa parte do lucro não. O que eu poderia dizer então? Que 65 mil, que são as minhas entradas, menos 50 mil, que é o valor do meu investimento, está dando uma rentabilidade de 15 mil. Isso pode parecer muito, Então, eu invisto 50 mil e no final de 5 anos eu recebo 65 mil, desconto os 50 mil e tenho um valor líquido, então, de 15 mil. O fluxo de caixa permite a seguinte análise. Nós temos um investimento de 50 mil no ano 0, hoje, e nós temos um valor total a ser recebido de 65 mil. Essa diferença entre o que eu investi e o que eu vou receber, eu vou chamar de rendimento. Esse rendimento, aqui, neste caso, está em 15 mil. Mas será que de fato é 15 mil? Quando eu receber, por exemplo, ao final de 1 ano, ou seja, daqui a exatamente 1 ano, quando eu receber os 40 mil, será que eu vou conseguir comprar a mesma coisa que eu compraria hoje com 40 mil? Provavelmente não. Se nós pensarmos que a inflação está previsto aí uma taxa de 10% ao ano, significa que aqueles 40 mil, eles não valem 40 mil. Eu vou receber 40 mil em dinheiro, mas não necessariamente eu vou ter esses 40 mil como valor aquisitivo, valor que eu posso utilizar para a compra de bens. Bem, nesse próximo slide nós temos aqui a apresentação de uma ferramenta muito importante que é o payback. O que é o payback? Payback é um cálculo utilizado por avaliadores de investimentos para identificar o tempo necessário para o retorno de um determinado investimento. Isso tem tudo a ver com o cálculo
dos juros compostos. Nós podemos olhar ali, né? Desculpa. Nós podemos ver que no ano 0 foi feito um investimento, uma saída no valor de 50 mil. E a partir do ano 1, do ano 2, as entradas. Esse tipo de cálculo aqui nós vamos chamar de payback médio. O que é o payback médio? Eu somei todas as entradas no valor de 65 mil, fiz a divisão pelo período do investimento, que no caso é de 5 anos, e encontrei um valor médio de 13 mil. É como se no primeiro ano eu tivesse uma entrada de 13 mil, no segundo de 13, no terceiro de 13 e assim sucessivamente. Veja bem, o meu investimento inicial era de 50 mil. Se eu receber 13 ao final de um ano, eu vou ter um saldo negativo de 37, que é 50 mil menos 13, 37 mil negativo, que é quanto ainda falta amortizar do investimento. No ano 2, no final do ano 2, eu tenho uma entrada de mais 13 mil, então eu vou abater mais do meu saldo negativo de 37, eu vou abater mais 13 e vou ficar com 24. Em seguida eu vou abater mais 13 mil e vou ficar com 11 mil negativo. No final do quarto ano, do ano 4, no final do ano 4, eu tenho o abatimento de mais 13 mil e aí eu passo a ter então um valor positivo de 2 mil. No final do último ano do investimento, com uma entrada de 13 mil, eu passo então a ter um valor de 15 mil. Lembrem-se que esse 15 mil é justamente o somatório de tudo o que sobrou. É os 65 mil menos os 50 mil. É o que sobrou então positivo para mim em termos de amortização do investimento. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de payback. O payback efetivo. A diferença entre o payback efetivo e o payback médio é que no caso do payback médio, todas as entradas, né, são do mesmo valor. No caso, 65 mil dividido por 5, todas as entradas de 13 mil. Neste caso, conforme vocês podem observar, no ano 0 houve um investimento de 50 mil, no ano 1, uma amortização já de 40 mil e o saldo negativo, menos 50 mil do investimento, mais os 40 mil da entrada, menos 10 mil. Ao final do ano 2, nós temos outra entrada de 10 mil e aqui nós já temos, então, o tempo de pagamento do investimento, ou seja, o tempo de payback, no final do ano 2. E aí vocês podem observar que nós temos um saldo lá no final do ano 3 de 5 mil, e aí no final do ano 4 um saldo de mais 5 mil, e no final do ano 5 um saldo de 15 mil, que é exatamente o mesmo valor. Os valores finais são iguais, só a organização deles ao longo do tempo é que é diferente. Bem, se a nossa videoaula de hoje é sobre o impacto que os juros compostos têm sobre o capital, é importante lembrar uma questão bastante importante a respeito das técnicas de payback. A primeira delas é que as técnicas de payback, de forma geral, não levam em consideração o valor do dinheiro no tempo, ou seja, elas tratam o capital como sendo estático ao longo do tempo. Uma outra questão também importante é que, uma vez passado o tempo do payback, essas técnicas de payback, elas têm uma dificuldade para trabalhar os juros e os recebimentos realizados após o tempo de amortização do investimento. Vou apresentar para vocês uma técnica alternativa de payback, o payback ajustado. De que se trata o payback ajustado? O payback ajustado, ele permite que você avalie o impacto que o tempo tem sobre o capital. Ou seja, é uma técnica mais avançada, mais interessante do ponto de vista da matemática financeira e muito utilizada na análise dos projetos de investimento. Tecnicamente, o payback ele vai realizar o desconto dos fluxos de caixa, ou seja, daquelas entradas de capital, a uma determinada taxa que nós vamos conhecer como taxa de desconto. Essa taxa de desconto é que vai buscar o valor que está no futuro e trazer para valores atuais, a fim da gente entender exatamente qual é o impacto da inflação, do custo de oportunidade, da captação desse recurso ao longo do tempo. A relação entre o investimento realizado e o fluxo integral descontado vezes o tempo de investimento representa o tempo de payback ajustado. Vamos então a um exemplo. Bem, vamos apresentar para vocês então os cálculos para a determinação do payback ajustado. Lembrando, a principal diferença do payback ajustado em relação aos demais cálculos de payback é justamente levar em consideração a perda, né, do valor aquisitivo da moeda durante o período de aplicação do investimento. Nós temos aqui, se vocês observarem, pode parecer uma fórmula meio complexa, mas por partes a gente consegue compreendê-la com mais facilidade. Num primeiro momento, nós temos 40 mil
dividido por 1,1. O que é esse 40 mil? É o valor do primeiro fluxo de entrada do investimento. No ano 1, ao final do ano 1, esse investimento de 50 mil, conforme nós vimos no fluxo de caixa anterior, esse valor de 50 mil investido retorna 40 mil. O 1,1 é a mesma coisa que o 1 mais a taxa elevado a n. O nosso n aqui nesse caso é 1, porque é o final do primeiro ano. E o 0,10 é a mesma coisa que os 10% de taxa, que é 10 dividido por 100. Bem, à medida que nós vamos, então, trabalhando a fórmula, nós vamos ver que 40 mil dividido por 1,1 elevado a 1 é exatamente quanto hoje vale 40 mil daqui um ano. Lembre-se que a taxa de 10%, ela vai reduzir esse valor aquisitivo. E aí nós vamos observando. Eu estou somando aqui mais 10 mil, que é o valor do segundo fluxo de entrada, dividido, e olha só, 1,1 elevado ao quadrado. Por que é elevado ao quadrado? Porque já é o segundo impacto que essa taxa tem sobre o valor. A taxa é de 10% ao ano. Imagina que 10% é a inflação. Então, 40 mil daqui um ano é 40 mil dividido pela taxa de inflação. 10 mil daqui 2 anos é 10 mil dividido pela taxa de inflação de um ano vezes a taxa de inflação do ano seguinte. E isso vai se repetindo. Se a gente vai observar aqui o primeiro 5 mil, esse 5 mil já está elevado a taxa dele aqui, já está elevada a 3, porque é 10% no primeiro ano, vezes 10% do segundo, vezes 10% do terceiro. E o mesmo raciocínio vai ocorrendo aqui nas situações posteriores. Bem, nesse próximo item, nós já temos os valores. Agora, observe bem o valor. 40 mil descontados uma inflação de 10%, significa que o ano que vem eu vou receber 40 mil reais, mas esse 40 mil, na verdade, ele só vale 36.363,64. Daqui 2 anos eu recebo 10 mil, mas ele não vale 10 mil quando eu receber. Hoje, o que eu faço com 10 mil daqui 2 anos? Ele equivale hoje a 8.264,46. E aí você pode ir observando que os 5 mil, por exemplo, daqui 3 anos, ele está valendo 3.756, mas se eu for receber 5 mil daqui 4 anos, ele só vale hoje 3.415, e se eu for receber 5 mil daqui 5 anos, 3.104. Observe uma coisa interessante, que se nós formos somar todas as entradas são de 65 mil. Mas, quando eu considero o impacto da inflação, eu não tenho um recebimento de 65 mil. Observe que eu tenho um recebimento somado, se eu for somar todas as entradas, no valor de 65 mil. Mas quanto que vale esses 65 mil? Na verdade, ele não vale 65 mil, ele está valendo 54.904. É uma diferença muito grande, é uma perda de valor aquisitivo. Isso é o impacto da inflação sobre o investimento. Eu recebo 65 mil, mas ele só me vale 54.904,35. O que é então o payback? O payback é o tempo necessário para eu obter o meu investimento, considerando o tempo, né, e o impacto dessa taxa, o impacto da inflação sobre os valores recebidos. Observe bem, esse 0,91, que eu estou colocando aqui, 0,91,06747, que é 50 mil, que é o valor do investimento, dividido pelo valor total, né, descontado do meu investimento, que foi o valor que eu calculei aqui antes, 54.904,35. Esse valor de 0,91 significa que eu preciso de 91% do tempo do investimento, o tempo do investimento é de 5 anos, então eu preciso de 91% desse tempo para ter o meu retorno sobre o investimento. Ou seja, eu preciso de 4,56 anos, que daria mais ou menos 4 anos, 6 meses e 18 dias. Bem, por fim, nós temos aqui um comparativo entre o payback efetivo e o payback ajustado. À esquerda, nós podemos observar o payback efetivo. No caso do payback efetivo, eu estou considerando o investimento,
estou considerando as entradas, mas sem levar em consideração o impacto da taxa de inflação. Então, eu teria, no final do ano 2, o pagamento do meu investimento. O que vocês podem observar é bastante diferente do que acontece quando eu levo em consideração o impacto da inflação. Eu preciso de mais tempo, nesta situação, eu preciso de mais tempo para obter o investimento, para obter o retorno do meu investimento. Além do payback, uma técnica muito utilizada pelos analistas de projetos de investimentos, relacionada ao uso dos juros compostos, é o valor presente líquido. É uma técnica considerada moderna e que tem um impacto muito interessante para os analistas. Quais são as vantagens dessa técnica? A primeira delas é que ela é considerada bastante sofisticada e equivale a trazer todos os fluxos de caixa de um determinado investimento a valores atuais. Ou seja, essa técnica permite dizer se vale ou se não vale a pena investir num determinado projeto de investimento. Então vamos a um exemplo. Nós temos aqui a demonstração daquele mesmo fluxo de caixa. Então nós temos um investimento que retorna no primeiro ano 40 mil, no segundo 10 mil e nos anos subsequentes, até o quinto ano, 5 mil reais. Verifique que nós já calculamos isso nós já fizemos esse cálculo para determinar o valor do payback ajustado. Então nós temos 40 mil que, impactados por uma taxa de 10%, retornam 36.363,64 e aí sucessivamente as aplicações da taxa, retornando um valor de 54.904,35. Então este é o valor, o somatório de todas as entradas de capital para valores atuais. E nós temos um investimento de 50 mil, e esse VPL, que é o valor presente líquido, ele é calculado como a diferença entre o valor de todos os fluxos descontados a valores atuais, que no caso é a somatória aqui, que vai resultar em 54.904, menos os 50 mil, que foi o valor do investimento. Então nós temos um valor final de 4 mil, um saldo positivo de 4.904,35, que é o valor que a gente vai conhecer como VPL. O interessante é o seguinte, se esse VPL é maior que zero, o investimento é um investimento que deve ser considerado viável. Se o valor é igual a zero, impacta necessariamente que é interessante procurar outros investimentos melhores. Mas se nós chegamos a uma situação em que essa diferença dos fluxos descontados a valores atuais, menos o investimento, é menor do que zero, esse investimento ele deve ser descartado. Bem, caros cursistas, esse era o conteúdo da nossa videoaula e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, pedir que vocês realizem as atividades que estão disponíveis na plataforma, que participem junto com os tutores e para que a gente tenha condição, né, de juntos ir tirando as dúvidas. Lembrando que matemática financeira, principalmente nós estamos agora no início do curso, pode trazer assim, alguma dificuldade, mas é um curso e uma disciplina extremamente importante para o decorrer do curso. Então vamos nos dedicar, contem, né, com a nossa equipe, que nós estaremos à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Um bom trabalho para vocês e que, né, juntos nós possamos vencer mais essa etapa. Muito obrigado.